Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre shiatsu e quais são as aplicações, como é que o shiatsu pode ajudar a ter um equilíbrio entre corpo e mente saudáveis. Também falaremos sobre varizes pélvicas e a gente conta com a sua participação. No último bloco, o bate-papo é sobre acupuntura no tratamento da fibromialgia. Aproveita a oportunidade e tire suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. E toda a nossa programação ao vivo você assiste através do site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, bora lá para mandar a sua participação e também sugerir temas para as nossas próximas entrevistas. No Instagram é @DeniseLuque e no Facebook também Denise Luque, você encontra a fanpage por lá. Participe, sua participação é mais do que bem-vinda, ela é instrumento aqui do Consulta ao Doutor também. Para começar o programa de hoje, a gente fala dos benefícios do shiatsu para a saúde com a doutora Michele Tamura. Ela é fisioterapeuta, especialista em shiatsu. Doutora, prazer te conhecer, obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu, agradeço pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar informações com as pessoas em relação ao shiatsu. E que interessante falar sobre shiatsu, né? Então, hoje a gente sabe de várias ferramentas que estão disponíveis para auxiliar no nosso maior bem-estar, né? Cuidado de saúde, enfim. E aí falar sobre shiatsu, acho que aqui um tema sobre shiatsu é a primeira vez que eu vou conduzir essa entrevista. Olha que o programa é bem longevo e que eu já estou há bastante tempo aqui no Consulta ao Doutor. Então, que excelente oportunidade de falar sobre isso. Como todo assunto novo, vou começar de um jeito bem simples. Explica pra gente o que é o shiatsu. Que bom, e para mim é uma honra, né, poder compartilhar essas informações, porque o shiatsu, na verdade, para mim, ele transformou a minha vida e tudo começou com um período em que eu morei no Japão por 7 anos e foi lá onde eu tive a oportunidade de beber na fonte e estudar e praticar o shiatsu durante esse período em que lá vivi. E para os japoneses é um estilo de vida, né? É a forma que eles têm de entender, de buscar o equilíbrio do físico, mental, emocional, embora aqui no Brasil ainda seja vista como uma terapia alternativa, né? Então é uma medicina, faz parte dessa medicina milenar, desses conceitos milenares que os japoneses utilizam para buscar esse equilíbrio e tratar dores, tensões, ansiedade. Ao tratar todos esses aspectos, naturalmente, eles conseguem ter uma melhor qualidade de vida. Com a globalização, a nossa maior informação, tem se rompido essas barreiras, não só para o acesso, né, mas também para que as pessoas pudessem enxergar. Você falou que no Japão é um estilo de vida, né? Exato. Para que as pessoas possam enxergar que, pensa que você não tem exatamente um problema, ou uma dor, ou uma situação, uma demanda específica, que é algo que pode estar no dia a dia para trazer os benefícios? Com certeza, e eu fico feliz em ver que as pessoas estão adotando mais esse estilo de vida, embora a gente ainda tenha muito chão para percorrer, né? Mas o meu trabalho é justamente esse, nas redes sociais, o trabalho que eu realizo de tentar conscientizar e elevar o nível de consciência das pessoas em relação ao shiatsu, e entender que não é uma simples massagem, e nem é uma tortura, como muitas pessoas imaginam, né? Que é um tratamento muito profundo e complementar em vários aspectos. E a tua formação como fisioterapeuta te ajuda nesse sentido? Porque a gente sabe que muitas pessoas aplicam shiatsu e estão em outras áreas, né? Ou tendo já um conhecimento e uma formação na área da saúde, ou também não, né? Qual é a tua visão sobre isso? Com certeza, os conhecimentos de fisioterapia ajudam muito, porque ao conhecer o corpo humano, eu consigo entregar um atendimento mais completo para o paciente. E não somente ficar trabalhando com intuição ou apertando pontos aleatórios, né? Com certeza, esse conhecimento facilita muito. E mesmo sendo especialista em shiatsu, hoje, acho que esse é o teu grande carro-chefe, né? Sim, sim. Você trabalha na demanda que o teu paciente traz? Então, ele está fazendo uma reabilitação, de repente, ortopédica ou neurológica. Sim. Você consegue trabalhar alinhado
com esse outro fisioterapeuta que tá cuidando da outra parte? Com certeza, e por isso que o tratamento ele acaba sendo individualizado. Eu procuro atender cada paciente de acordo com o caso clínico que ele me apresenta e complementa muito o tratamento que outros profissionais já vêm realizando. Então, para cada situação, para cada caso clínico, é uma abordagem diferente. Você falou que shiatsu não é só uma massagem, como alguns podem desmerecer, né? Isso. Mas trata-se de uma massagem. Sim, acaba sendo, são pressões feitas em pontos específicos ao longo do corpo, mas na minha abordagem eu procurei integrar outros aspectos, outros conhecimentos que eu vim adquirindo na fisioterapia, outros cursos que eu vim realizando. Então, no meu conceito, eu procuro entregar muito mais do que uma massagem, embora ele seja Pra gente entender, então, a acupuntura a gente sabe que tem as agulhinhas, Sim, né? sim. E que tem alguns tipos de abordagem e agulhas diferentes. Então, no shiatsu é basicamente com as suas mãos. Sim. Tá, você vai trabalhar as pressões e tudo mais. Isso. Na medicina chinesa, então, se a gente pensar isso, a gente sabe que na orelha, por exemplo, tem todo o corpo. Sim. Nos pés, nas mãos. Qual é a sua linha de trabalho? Como é pro shiatsu essa visão? Dá para trabalhar tudo só na planta dos pés, por exemplo? Então, como shiatsu terapeuta, tendo aprendido no Japão e tendo como base a teoria da medicina tradicional chinesa, que é a mesma base da acupuntura, a gente acredita nisso sim. Mas como fisioterapeuta, eu acabo incrementando uma outra visão, uma outra forma de ver esse corpo, de tratar. Então existe sim, a gente entende que existem pontos específicos, né, nas extremidades, mãos, pés, orelha, cabeça. Acabo tratando todos esses pontos, mas também de forma mais específica. Você falou então que não é só uma massagem, porque também pode não ser gostoso o tempo todo, afinal você está tratando ali uma situação, né, que está acontecendo, uma dor, enfim, uma rigidez, mas também não precisa ser uma tortura. Você trouxe aqui pra gente esses dois lados. Isso. Que limite é esse? A gente sabe que tem pessoas que toleram pouco, né? A gente vai falar de fibromialgia ainda hoje, do tratamento com acupuntura, como a acupuntura pode ajudar. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm o limiar de dor mais baixo, a pessoa sente muita dor. Exato. Algumas doenças mesmo que podem fazer com que isso fique muito exacerbado e que a pessoa não seja tão tolerante ao toque. Até outros distúrbios, por exemplo, o TEA, alguém que está no espectro autista, Isso. pode gostar muito ou pode gostar pouco desse toque. Como é essa abordagem, aquela avaliação, a primeira conversa que você tem com o teu paciente, o teu cliente, como que funciona? Então, uma coisa que eu procuro orientar, inclusive os meus alunos no curso, é a percepção. Então, a gente adquire muito isso através da experiência, analisando, conversando com o paciente, e à medida que você vai tocando, você vai percebendo esse nível de sensibilidade do paciente. Então, o feeling também vai te ajudando muito nisso, né? A observação, as reações do paciente. E é natural que existam alguns pontos um pouco mais doloridos no corpo, mas observar e respeitar esse limiar de dor de cada paciente é muito importante. Quais são as principais queixas que chegam até você hoje, doutora? Pacientes com dores na coluna, dores de cabeça, bruxismo, né? Dores de um modo geral, insônia. Então, assim, geralmente a pessoa tem dificuldade em dormir porque ela está com alguma tensão e essa tensão vai desencadeando outros sintomas. Vai deixando ela mais ansiosa, reduz a produtividade no trabalho. Então, é toda uma cadeia, né, de consequências que tem como origem, às vezes, uma dor muscular. Então, o shiatsu ele busca sempre tratar a causa daquele problema, nunca o sintoma, focando sempre na causa daquele problema. Eu falo que os profissionais que fazem essas terapias manuais, então acho que o fisioterapeuta, acho que com o acupunturista vai acontecer a mesma coisa. Se você resolve, a pessoa sai de lá. Bom, a ideia é sempre que ela saia melhor do que ela entrou, né? Então você pode comentar esse ponto, mas a chance é grande que você vai sempre entregar seu 100%, porque o profissional que trabalha bem só sabe entregar o 100%. Você não quer que você vai entregar só um pouquinho, que é para o paciente ter que voltar no outro dia? A ideia não é essa. O bom profissional, ele entrega sempre o máximo que ele pode. E nesse sentido, a chance é muito grande da pessoa não voltar mais, porque a queixa era uma dor nas costas. Foi lá, a doutora Michele resolveu, tchau, tchau. Então, é engraçado você falar isso, porque, na verdade, como as pessoas gostam tanto do resultado,
Eu já estou aqui no Brasil desde 2012. Tenho pacientes que atendo desde essa época, porque eles gostam tanto do resultado. Então também tem um encantamento pela técnica, muitas vezes. Exatamente, exatamente. E você falou que talvez esse seja o principal objetivo, um dos grandes objetivos, porque se no Japão, você tendo morado lá quase uma década, você notou e lá funciona dessa forma, é um estilo de vida, então você está falando que alguém, mesmo sem ter uma queixa que consiga verbalizar para você uma dificuldade, vai lá no dia marcado e vai fazer a sessão. Com certeza, até porque o fundamento, né, do shiatsu é prevenção. Os japoneses utilizam muito como isso. Então lá eles não esperam ter a doença ou ter a dor para tratar, como acontece muito nos países de cultura ocidental, né? Então eles já utilizam isso como ferramenta preventiva. Periodicidade, de quanto em quanto tempo, quantas vezes por semana, depende muito de cada caso. O que você poderia dizer para nós e até dar algum exemplo, né? Até compartilhar pra gente algum caso que você precisou fazer, então, mais vezes na semana e como é que foi esse resultado, porque a princípio a pessoa quer sair do que ela chama de crise. Isso. E aí depois, tendo essa consciência, claro, continuar fazendo, porque aí você faz a prevenção. Exato. Então, cada caso é um caso, mas eu não recomendo e não sugiro que faça com um intervalo menor do que uma semana. Então, eu sempre procuro atender com intervalo de uma semana a 15 dias. Então, para pacientes que são muito reativos, que costumam ficar muito doloridos com a pressão nos pontos, né? Tem pessoas que no dia seguinte falam, nossa, parece que passou um caminhão por cima de mim. Mas é porque o corpo já... É uma reação do corpo ao tratamento. Então, para esse paciente, eu dou um intervalo de 15 dias, no mínimo. Então, na verdade, é mais espaçado do que eu imaginei. Estava pensando aqui que, de repente, alguém podia buscar 2, 3 vezes na semana. Não é dessa forma. Nem é recomendado, porque senão é muito estímulo, né? E o paciente ele fica hiperestimulado e pode gerar um efeito negativo. Nessa conversa, até para explicar como é a técnica, eu imagino que você diga para o seu paciente que no dia seguinte ele pode sentir um desconforto, que tudo bem, como se ele tivesse feito ali uma academia, né? Isso. Então, normal sentir uma dorzinha, que não vai ser nada insuportável, mas falei do limiar de dor, não posso deixar de falar também aqui no dia seguinte, né? Com certeza. Pode tomar algum remedinho que as pessoas têm em casa e as pessoas fazem automedicação, né? Não é recomendado, porque senão o corpo não entrega o 100%. Então, eu procuro não recomendar, mas tem pessoas que não suportam de forma alguma. Então, assim, eu sempre oriento, se você já tem o hábito de tomar algum relaxante muscular, toma, mas nada muito além disso, deixa o corpo reagir. Nem precisa, porque o objetivo do shiatsu é de estimular as defesas naturais do organismo, então acaba que mascara um pouco, né? Ótimo. Para ter o resultado, então, tem que aguentar. É melhor ir avisando da tolerância de dor para você dosar isso na sessão. Isso. Do que precisar ficar tomando aí analgésico, exatamente, né? E relaxante muscular. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? A pergunta chega através do nosso WhatsApp. Pergunta do Vanderlei. Olá, boa tarde. O shiatsu ajuda com hérnia de disco? Ele é de Guarulhos, aqui em São Paulo. Obrigada, Vanderlei. Então, eu atendo muitos pacientes com hérnia de disco, mas eu evito atender durante as crises. Tratando, liberando essa musculatura, desfazendo algumas contraturas, com certeza ajuda naquele sintoma um pouco mais álgico, né? Aquela crise que acaba comprometendo. Mas eu já tive experiências negativas de pacientes que estavam em crise e aí nessas situações, por experiência própria, eu evito atender. Espero passar aquele período e trato em outra situação. Legal. E é bem comum pessoas buscarem, você falou, com queixa de dor nas costas, né? Muito, muito comum. Ainda mais hoje em dia que as pessoas tendem a trabalhar mais em home office, né? Trabalhar sentado, gera muito desconforto pela posição, né? Muito tempo mantido naquela mesma postura. Então, a maior parte dos atendimentos que eu realizo são de queixas de dores nas costas. Gestante pode fazer shiatsu? Pode, sem dúvida. Existem até alguns mitos em relação a isso, né? Não é contraindicado, desde que ela esteja liberado pelo médico, não tenha nenhuma contraindicação médica, pode sim. O tratamento é feito em decúbito lateral e dá para fazer todo um trabalho bem legal. Não faz massagem na barriga? Não, até porque a maior queixa das gestantes é de dores nas costas, compressões no ciático, né? Que alivia muito, pubalgia. E tô pensando aqui na paciente que já faz sessões regulares de shiatsu e a gente demora um tempinho até saber que tá grávida, a menos que tenha feito algum tratamento ou esteja ali muito em cima ali dessa notícia. A gente leva um tempinho até o positivo, né? Uhum. Não tem problema. Não tem nenhuma contraindicação. Legal. Essa prevenção, porque depois
Primeiro, na gestação, você tem a dor nas costas. Depois a criança nasce, aí a dor é nas costas, nos braços, porque carrega a criança ali o tempo todo, o pescoço. A própria questão do aleitamento materno e a posição, às vezes, que a gente, né, não se ajeita, não encontra muito. Dá para continuar trabalhando, faz a cada 15 dias e tá bem pensado para fazer também essa questão da prevenção? Sim, com certeza. Só que nesse caso, geralmente uma mãe que está amamentando, ela tende a vir com a frequência menor, uma vez por semana, porque como o estímulo, né, a atenção, a sobrecarga que ela recebe, ele já é um pouco mais diária, um pouco mais intensa, aí ela vem com um pouco mais de frequência para poder liberar essas tensões. Legal. Então, bem individualizado mesmo. Sim, bem individualizado. Na criança, no bebê? Também a criança recebe. Pode. Eu atendo muitos filhos de pacientes que, por posição de estudar ou carregar a mochila pesada, eles sentem dores nas costas, só que a abordagem é outra, um pouco mais sutil. Tanto criança quanto idosos podem receber shiatsu. Bebês podem? Nesse caso, eu não tenho experiência de atender, não tem tanta tensão. A partir de que idade você atende? A partir de que idade? 7 anos. Legal. Tá. Então tem a questão da mochila da escola, né? O estirão, às vezes, que a criança fica ali, pode, né, ter uma mudança ali da referência. A criança que é muito alta, destoa da turminha, coloca os ombros, né, pra frente ali pra encurtar um pouquinho. Exato. Então dá pra ir tratando tudo isso pra evitar problemas maiores. Tem muitas crianças também com transtorno de ansiedade, os pais se queixam muito disso e o shiatsu acaba ajudando. A criança passa a dormir melhor. Quanto tempo dura essa sessão? De 1 hora a 1h30. Ah, então são sessões mais longas. São sessões longas. Tem pacientes que preferem fazer 2 horas seguidas para ter um proveito melhor, mas geralmente de 1 hora a 1h30. Tá. Mulheres, evita o período menstrual? Tem alguma questão que você acha importante a gente falar? Não, no caso do período menstrual é só mesmo pelo fato da mulher ficar um pouco mais sensível ao toque, aí eu controlo um pouco mais essa pressão. Intestino preso, é uma questão que dá para melhorar e pensar na sessão de shiatsu? Sem sombra de dúvida, eu trato muita prisão de ventre, né? Muito intestino preso. Tanto aplicando pressão em pontos específicos mesmo para liberar esse intestino, quanto pela relação que existe, né? De alças do intestino com a lombar. Então, muitas dores lombares, elas podem acabar causando essa prisão de ventre e o contrário também, a prisão de ventre acaba repercutindo em dores lombares. Então, dá para melhorar. O resultado de dor nas costas, dessa coisa assim, do primeiro alívio, até que a pessoa consiga entender que saiu daquela situação, algumas sessões, na primeira já vai ver o resultado. Tem muitos pacientes que obtêm resultado com uma única sessão, mas eu sempre peço para eles observarem num período assim de 24, 48 horas pós-sessão, para poder separar o que é realmente a dor resultante da manipulação e da dor que ainda permanece, o resquício que ainda fica, né? Mas muitos pacientes obtêm resultado com a única sessão, mas tudo depende também do tempo que esse paciente vem sentindo essa dor, né? Se é um paciente que já vem há anos com essa dor nas costas, dificilmente com a única sessão ele vai conseguir obter o resultado completo, né? Tudo isso é falado, né, na Tudo consulta. isso. Então, você tem um trabalho até nas suas redes sociais, com certeza, mas do teu paciente ali, educacional também, né? De falar para ele, olha, não foi de um dia para o outro. Algumas questões que podem ser comportamentais aí de muito tempo. A questão alimentar, a gente falou do intestino preso. É claro que pode estar relacionado com N coisas, mas também pode ser muito relacionado a uma alimentação que não favorece. Então, você vai fazer o seu trabalho, mas você precisa que o paciente entregue o dele também. Exatamente, Denise. Isso é muito importante, porque às vezes os pacientes eles não obtêm tanto resultado, mas é porque a parte deles não foi feita. Eu sempre passo orientações em relação à alimentação, alguns exercícios que eles têm que fazer, outros que eles não deveriam fazer naquele momento. Então, a melhora é um trabalho conjunto, né? Meu e dele. Então, às vezes, o resultado não é obtido porque faltou a parte dele também, né? Bom, você é fisioterapeuta, essa é a tua primeira formação? Na verdade, foi o oposto. Eu aproveitei... Primeiro shiatsu. Isso. E aí foi para fisioterapia. Isso. O shiatsu ele surgiu na minha vida no momento em que eu praticava artes marciais no Japão. Em decorrência disso, eu sofri uma lesão nas costas. E
E de todos os recursos que eu busquei para tratar essa minha dor, o shiatsu foi o mais eficaz. Você se tratou com esse recurso. Isso. Você foi paciente de shiatsu também. Fui paciente primeiro. Tá. E aí o resultado que eu obtive foi a minha motivação para poder aprender a técnica. Aprendi, estudei, trabalhei nessa área e quando retornei para o Brasil, foi que eu fiz a fisioterapia para agregar conhecimento. Ótimo. E a gente sabe que o fisioterapeuta é um profissional de saúde de primeiro contato. Sim. A gente não precisa, né? Você pode ir lá buscar ativamente o fisioterapeuta, mesmo sem ter passado num médico, né? Mas daí a tua responsabilidade aumenta muito, porque as pessoas podem te buscar como se shiatsu também fosse um milagre. Isso. Né? Então, eu vim aqui, então não buscou médico, te conta todas as queixas. E você, com todo o seu conhecimento, você é capaz de dizer a ele, olha, hoje eu não posso te ajudar. Hoje você precisa de um acolhimento médico mesmo. Você precisa ir pro pronto-socorro, pro posto de saúde, né? Então, existe esse pensamento também, porque eu sempre penso assim, claro, né? Existem muitas possibilidades dentro da área da saúde, mas o fisioterapeuta talvez seja o profissional de saúde que mais vê o paciente, Sim. né? Assim, pensando na fisioterapia mesmo. Exato. Né? Uma recomendação de fazer ali a reabilitação. Ele vai ver muito mais o fisioterapeuta do que o médico que recomendou a fisio muitas vezes. Exato. E aí a responsabilidade aumenta muito, porque te é colocado também assim, não, eu vou lá, ele vai me ajudar, não preciso ir no médico. E tem situações em que você precisa de médico, de exames complementares. Exato, por isso que não é nada absoluto, né? E por isso que exige muito estudo também da parte do fisioterapeuta para saber encaminhar e entender onde tem aquelas red flags que a gente fala, os tratamentos que a gente não pode abordar. Então é preciso muito estudo, entender o caso do paciente e analisar, né? Onde eu posso atuar, onde eu não posso atuar e não prometer o que você não pode entregar. Exatamente. Tá. Então você considera o shiatsu como uma terapia e um atendimento complementar em saúde? Com certeza. Assim como a gente tem vários outros. Isso. E para quem já faz outros? E fala, não, agora eu vou fazer shiatsu, eu vou abandonar. E tava dando bom resultado os outros também. De repente, agregar ia ser melhor do que substituir simplesmente. Com certeza, com certeza. É nesse ponto que ele acaba sendo complementar. Eu nunca peço para o paciente deixar de fazer o que ele já faz. Então, se ele já faz outros tratamentos, que continue fazendo, você está dando resultado para ele, né? Muito legal, muito legal. Você falou que tem cursos e você tá nas redes sociais com esse trabalho mesmo de desmistificar, falar o que é shiatsu. Como é que é o teu trabalho hoje nas redes sociais? Então, o trabalho, inicialmente, é para conscientizar as pessoas do que é o shiatsu, dos benefícios que ele representa e para desmistificar esses conceitos e aumentar esse nível de consciência das pessoas em relação à técnica, né? Igual eu te disse, muitas pessoas acham que é uma simples massagem, outros que é uma tortura, outros nem conhecem. E no curso eu procuro trazer esses conhecimentos de forma mais objetiva, mais prática. Existem muitas escolas que ficam presas muito na teoria e falta um pouco de prática em relação a isso, né? Então, eu trago os conhecimentos da medicina oriental com os da fisioterapia, porque o aluno tenha condições também de analisar esse paciente e, como eu disse, não ficar pressionando pontos aleatórios e tratando o paciente baseado na intuição, né? Você falou que foi lá beber da fonte, né, do conhecimento e nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Sim. Então, na verdade, isso também te coloca num lugar que é de maior difícil acesso, né? De ir lá buscar esse conhecimento e aí poder voltar para cá e ensinar outras pessoas que também buscam. Sim, eu me sinto honrada por essa oportunidade, de verdade. O conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Só tem um jeito do conhecimento servir para algo e é ele sendo multiplicado, né? Vou deixar seus contatos, doutora, você volta? Sim. Tenha mais vezes. @Michele Tamura, _shiatsu. @Michele, 2 L's e Isso. E. Michele Tamura, _shiatsu, do jeito que tá escrito na sua tela. E o telefone e o WhatsApp, o DDD é 34 99107 8293. 34 é o DDD 99107-8293. O e-mail é tamuramichele@hotmail.com. tamuramichele@hotmail.com. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Volte mais vezes. Com certeza. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco falaremos sobre varizes pélvicas e eu tô te esperando. Até já.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar de varizes pélvicas. É uma excelente oportunidade para tirar todas as suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. A nossa convidada é a queridíssima doutora Juliana Pugina, cirurgiã vascular, mãe da Gigi. Doutora, obrigada por ter vindo. Sempre uma alegria, um grande prazer te receber aqui. Obrigada a você, Dê. Mais uma vez estamos aqui para falar de um assunto que eu nunca vim falar, inédito. Primeira vez. Faz tempo que eu não falo de varizes pélvicas. Vou confessar que não é um dos temas que eu tenho o maior conhecimento. Tô achando ótimo, porque vou aprender tudo agora, doutora. Pois é. Varizes, a gente ouve falar muito. Mas aí, varizes nas pernas, né? Varizes pélvicas é diferente. A região tá diferente e aí muda tudo. Muda algumas coisas, né? Alguns princípios se mantêm, né? A definição de varizes permanece, que é a dilatação e o refluxo, né? O fluxo invertido nesses vasos. Então, em vez do sangue tá voltando para o lugar onde ele devia, ele tá no sentido contrário. Então, a definição é a mesma. O que muda é a localização e as causas também se modificam nesse caso. Vou chamar você que está em casa. Você tem dúvidas aí sobre as varizes pélvicas? Aproveita para mandar através do nosso WhatsApp. É um canal de comunicação que funciona muito. Aproveita que você não vai perder essa oportunidade, né? Então é 11 3337 5886. Doutora, é difícil fazer diagnóstico de varizes pélvicas? Aí não para você que é cirurgia vascular. É difícil que o paciente se incomode, porque nas pernas tá ali, visível. se tá visível, né? E a gente já aprendeu também que às vezes não tá visível e é um problemão. Mas, né, a gente fala é tão mais popular falar de varizes nas pernas. É difícil para quem tá em casa. Tem gente que tá sofrendo com varizes pélvicas, nem sabe? Sim. É uma doença que pode ser silenciosa, porque tá lá dentro do abdômen, e é uma das causas de dor pélvica crônica, que é dor aqui no pé da barriga. Então, até 30% dos pacientes que têm dor pélvica crônica são portadores de varizes pélvicas. E às vezes acha que é uma endometriose, às vezes acha que é um mioma, às vezes acha que é normal ter essa dor, que todo mundo sente assim. E quando vai ver, vai fazer o diagnóstico, tem lá varizes dentro da barriga, ao redor do útero, ao redor da bexiga e até chegando ali próximo também do reto, dando as hemorroidas. Então, é uma síndrome de congestão venosa ali em toda essa parte da pelve. Então, até quando é uma doença orificial, pensar nas hemorroidas, por exemplo, pode estar relacionado com a parte vascular. Pode ter, porque uma parte dessa circulação, ela passa também ali ao redor do reto. Então, é comum em alguns tipos de varizes pélvicas, em alguns tipos, na verdade, de síndrome de congestão pélvica, ter varizes também no reto, que são as famosas hemorroidas. O mais comum, o sintoma mais comum é essa dor pélvica crônica. Outro sintoma muito comum é dor na relação sexual, principalmente após a relação sexual, que é muito esquisito. Às vezes a pessoa acha que, nossa, que estranho, eu tenho relação sexual com meu esposo, por exemplo, e aí no dia seguinte eu continuo com dor, continuo sentindo a sensação pesada, até 24 horas após a relação a pessoa ainda pode ter esses sintomas. Esses são os dois sintomas principais que a pessoa pode suspeitar de um problema como esse. Também é comum a gente fazer o diagnóstico através de ultrassom transvaginal feito por outra coisa, ou até mesmo para investigação de dor pélvica pelo ginecologista. Pode ser um achado de exame. Normalmente não é o vascular que faz esse diagnóstico, né? Ele acaba vindo para o vascular para um tratamento dessas varizes, quando o ginecologista acaba encontrando essas varizes em exame. Está estabelecido causa para essas varizes pélvicas? Sim. Pode ser através de um trauma também? Então, um acidente de carro. E aí você tem ali o cinto na região ali do... Não. Mas não é o mais comum. O mais comum, a causa mais comum é gestação. Ficar grávida, exatamente. Quanto mais gestações você tem, maior a probabilidade de você ter varizes pélvicas. Dificilmente a pessoa com um filho só ou que nunca teve filhos vai ter varizes pélvicas. É uma doença de quem já teve bebê. Então, geralmente. mais comum em mulheres. Mais comum em mulheres. No homem, é chamada varicocele. Você já deve ter tido um monte de urologistas vindo aqui. Mas é a mesma doença que se manifesta lá na bolsa escrotal, que chama-se varicocele, que são as varizes da bolsa escrotal. Geralmente, eles têm as mesmas causas do que as varizes pélvicas, que são principalmente a gestação como um fator de risco principal. Por quê? Quando a gente está grávida,
a gente precisa de uma quantidade de sangue maior ali na pelve para alimentar o bebê, alimentar o útero que está maior, tudo aquilo. Então, mais ou menos, mais do que 60% do volume normal. Então, o volume normal 100%, mas 160% de incremento de sangue no local, né? Então, as veias, elas têm uma adaptação, né? Essa adaptação ocorre de forma hormonal. Então, os hormônios da gestação, principalmente a progesterona, ajudam a aumentar ali a capacidade dessas veias, mas isso tem um limite. Se a gestação, principalmente bebê grandão, gemelares, né, gêmeos, se a mulher engorda demais na gestação ou tem muito líquido porque tem diabetes gestacional, são coisas que interferem ali para aumentar ainda mais essa pressão que esse monte de coisas aí, o bebê, e água, e útero, e uma série de coisas vai fazer em cima dessas veias, né? Então, além de aumento de volume, ainda tem de sangue em si, ainda tem gente sentada em cima das suas veias lá, né? Tem uma pessoa ali sentada. Então, dificulta muito o retorno do sangue, né? Então, por isso que a gente vê mais comum nessas mulheres. Até 10% das gestantes têm varizes na vulva, na vagina, que são geralmente provenientes de varizes lá de dentro da barriga, da pelve. Então, é bem comum, é razoavelmente comum. Tá, e aí, das varizes pélvicas, a gente não vê. Não vê algumas delas, né? Porque uma parte delas pode se manifestar na vulva, no períneo, aqui na virilha da gente. Pode escapar para a perna, então tem causas de varizes das pernas que vêm lá de dentro, principalmente regiões esquisitas, tipo posterior da coxa, localizada atrás do joelho, você não vê nada, mas tem uma variz só atrás do joelho, é uma coisa que também é de suspeita de refluxo pélvico. Tem que tratar. Tem que tratar quando tem sintomas. Tá? Por exemplo, você fez um ultrassom transvaginal lá de rotina no teu ginecologista e achou varizes pélvicas. Não sinto nada, doutora. Preciso tratar? Não. Tá bom? Ela não vai aumentar teu risco de morte, não vai aumentar muito teu risco de trombose a ponto de valer a pena fazer um tratamento cirúrgico, que os tratamentos são cirúrgicos para isso. Mas se você tem essa dor pélvica crônica, se você tem dor para ter relação sexual, se isso está atrapalhando a tua qualidade de vida, existem tratamentos hoje minimamente invasivos, são cirúrgicos, porém endovasculares, né? Já falei um pouco disso aqui em outras ocasiões e até trouxe algum material aqui para te mostrar. E a gente consegue tratar a causa anatômica do problema, né? Não basta ter só gestação. Tem um monte de gente com um monte de filho que não tem varizes pélvicas. O que a pessoa que ficou gestante precisa ter também para as varizes pélvicas aparecerem, geralmente? Alterações anatômicas nas veias, coisas de nascença. A pessoa nasce com uma compressão, por exemplo, da veia ilíaca esquerda, que é o que a gente chama de síndrome de May-Turner. Essa síndrome é uma compressão dessa veia, que daí, por conta dessa compressão, o sangue tem que desviar e o desvio que ele faz é pela veia ilíaca interna, que faz toda a drenagem da pelve e do reto. Então, nesse caso, é um caso típico que tem hemorroidas associadas. Tem uma outra compressão, que é a compressão da veia renal esquerda, que é o que a gente chama de síndrome Nutcracker. Nutcracker é o quebra-nozes. Então, a veia, ela passa entre a artéria aorta e a artéria mesentérica superior, que sai assim, como se fosse uma tromba de elefante. E a veia passa bem aqui no meio. Então, se esse espaço ele é reduzido, a veia é comprimida. E a veia do ovário esquerdo, ela vem da veia do rim esquerdo. Então, ela é uma tributária dessa veia. Então, por isso que quando fecha a veia renal, a veia ovariana não consegue mandar o sangue para frente, e aí ela fica dilatada, causa varizes, e isso daí vai se desviar para o outro lado. Aí o sangue tem que ir daqui do esquerdo, em vez do sangue que estava vindo em direção ao coração, por conta dessa compressão, o sangue vai passar para o outro lado. Ele vai mudar o fluxo, vai passar pela pelve e vai para o lado direito. Isso causa varizes ali ao redor do útero. Então, tem essas causas anatômicas. Nessas compressões, por exemplo, é que a gente põe o stent, o famoso stent que eu trouxe aqui. Esse é um stent para a veia ilíaca. Então, ele é maiorzinho, eu trouxe para mostrar para vocês. Não sei se vocês já viram como é que é um stent, se alguém já trouxe. Os de coronário, geralmente de coração, são bem pequenininhos, mas os da vascular aqui da veia ilíaca, então, são bem grandões, assim, ó, tá vendo? Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir, né? Como a gente tem uma compressão, se eu tiver um lugar que tá comprimido assim, eu venho navegando nas veias com ele, fechadinho. Aí eu chego na compressão, puf, abro ele. Então, o sangue vai passar aqui por dentro dele. E isso daqui vai gerar um arcabouço, né, na parede da veia durinho ali,
para essa compressão poder não existir mais, né? Abrir esse lugar que está comprimido. Né? Com o tempo, o organismo vai atapetando aqui esse metal, né? Então, se passar uns 3, 4 meses que você colocou esse stent, se você tivesse uma câmera lá e fosse olhar dentro do vaso, você não veria mais esse metal lá. Porque o próprio organismo se atapeta com células aqui da parte de dentro do vaso, e isso aqui fica como se fosse da própria parede da veia, um reforço na parede da veia. É uma forma que a gente tem para abrir isso. Outro jeito de tratar é fechar as varizes em si. Né? Às vezes a gente precisa fazer isso combinado. Porque isso aqui abre a causa do problema, lá, que seria uma compressão, Pro fluxo passar. mas as varizes continuam. Tá. E diferente da perna, que a gente vai lá e simplesmente tira, faço um buraquinho aqui e tiro da perna. Agora, lá dentro da pelve, o único jeito de tirar seria abrir a barriga e tirar tudo lá de dentro. O que não é o melhor que a gente tem hoje em dia, porque esses procedimentos aqui a gente consegue fazer tudo por um furinho de agulha. Então não precisa mais abrir a barriga para consertar isso. Só que qual que é o jeito da gente consertar as varizes sem precisar retirá-las, né? Abrindo a barriga? A gente pode fazer uma embolização, que pode ser feita com a espuma de polidocanol, que eu já trouxe aqui também outras vezes, que a gente também usa na perna. E a gente pode usar molas, que são dispositivos de metal também, são um pouquinho diferentes dele, que se enrolam lá dentro e fecham veias que a gente quer que feche, quer que não passe mais sangue por elas. Né? Então é uma forma da gente fechar essas varizes. No lugar onde você colocar esse stent, tá resolvido o problema? Geralmente sim, geralmente sim. Claro que nesses 3 primeiros meses, enquanto está acontecendo essa incorporação do stent na parede do vaso, a gente tem que tomar muito cuidado com trombose do próprio stent, porque isso aqui é um corpo estranho dentro do vaso. E isso gera um gatilho para trombose. Então o paciente tem que tomar remédios anticoagulantes para que evite formar coágulos aqui dentro. É maior a chance também disso aqui se deslocar nesse período. Passados esses primeiros meses, a chance de deslocamento e de trombose diminui muito. A gente pode tirar boa parte das medicações e o paciente ficar com medicações mais simples, por exemplo, como um AS, com anticoagulantes mais tranquilos. E depois, vida normal. Vida normal. E geralmente, como essa cirurgia também é uma cirurgia minimamente invasiva, feita numa sala de hemodinâmica, né, que a gente tem aqueles aparelhos de raio-x para a gente olhar por dentro o que está acontecendo, faz a cirurgia guiado por esse raio-x, coloca o stent, a mola, faz espuma, o que precisar fazer. E no mesmo dia, geralmente, o paciente pode ir embora ou no dia seguinte e voltar às atividades também muito rapidamente, porque não é uma cirurgia que causa muita dor no pós-operatório. Geralmente, só um desconforto geralmente que é parecido com o que a pessoa já sente. Isso. Então, não muda muita coisa. Mas, passado algumas semanas, depois que passa esse processo inflamatório cirúrgico, é que o paciente começa a ter melhora e ficam muito agradecidos. Realmente, quando você indica a cirurgia de forma adequada em pacientes que realmente precisam, é mágico, assim, o paciente volta a ter uma qualidade de vida muito boa, porque ter dor crônica não é fácil. E aí você vai tirar, de repente, um monte de remédio que a pessoa toma, Sim. às vezes até sem prescrição médica, Sim, porque sim. tem a dor, não sabe o que é, até chegar nesse diagnóstico, isso pode demorar. E pacientes que às vezes tomam remédios fortes, opioides, então a gente consegue desmamar e tirando essas medicações. Então é interessante ficar atento nisso, né? Verificar pessoas que têm varizes na vagina, ao redor ali do períneo, na região inguinal, na virilha. Tem que ficar atentos com relação a isso. Se tem sintomas também, é interessante fazer o tratamento. Tem pergunta do público. Vamos colocar na tela a primeira participação aí com a doutora Juliana. Dirani, boa tarde. Fui diagnosticada com varizes pélvicas. Não sinto dores. Tenho varizes visíveis nas pernas. Obrigada, Dirani. Dirani, pode ser que as varizes das suas pernas tenham relação com as varizes pélvicas. Geralmente, essas varizes, quando tem relação com varizes pélvicas, são que a gente chama de sítios em comum, de lugares em comuns. O mais comum de varizes aparecer é na região do trajeto da safena, que é a parte interna das pernas e da coxa. É comum também ter pequenas varizes de lateral de coxa, mas na parte posterior, bem atrás assim da gente, é difícil ter varizes. Quando a gente vê varizes ali, é um sinal que pode ter a ver com varizes pélvicas. E se você não tem sintomas de varizes pélvicas, você não precisa tratar as varizes pélvicas para tratar as varizes da perna. Você pode primeiro tratar as varizes da perna e só pensaria no tratamento de varizes pélvicas nos pacientes que tratam várias vezes as varizes das pernas e não melhora porque não resolveu o problema lá de cima. Nesses casos, é até uma controvérsia na literatura se faz ou não esse tratamento, mas em alguns casos sim a gente opta Porque a por fazer.
princípio, você não viu relação entre as varizes das pernas com a pélvica. Tem como você fazer esse diagnóstico com ultrassom Doppler e também com uma angiotomografia, ou até mesmo com uma venografia e exames mais invasivos. Mas aí fica essa questão do risco-benefício. Perfeito. Que é um tratamento. É um tratamento mais agressivo do que simplesmente você fazer uma cirurgia de varizes nas pernas, mesmo que seja 1 ou 2 ou 3 cirurgias. Entendi. Tem mais uma perguntinha do público, vamos colocar na tela, através do WhatsApp. Você manda sua pergunta, participa aqui do programa. Dor na região pélvica no período menstrual é sinal de varizes pélvicas? Gisele, de Londrina, no Paraná. Obrigada, Gisele. Olha, Gisele, é um dos sintomas, né, ter dismenorreia, que a gente chama que é muita cólica menstrual. Mas a dor pélvica crônica em si, né, que seria o diagnóstico, o sintoma principal das varizes pélvicas, geralmente ela é o que a gente chama de não cíclica. Ela acontece mesmo fora do período menstrual. E geralmente por mais de 6 semanas para a gente fazer o diagnóstico, né? Então, são dores realmente mais prolongadas que vai acender o alerta para a gente pensar em varizes pélvicas, tá? Só dor durante o período menstrual tem um monte de outras coisas que pode ser, tipo mioma, endometriose, adenomiose, que são diagnósticos diferenciais. E pode acontecer, não sei se é tão comum, mas de ter mais de uma situação dessa que você falou. Varizes pélvicas é 15% dos casos. Trata na mesma cirurgia? Vai precisar fazer uma cirurgia, de repente, um pouquinho mais invasiva? Às vezes pode tratar, por exemplo, o ginecologista, numa laparoscopia ou até num procedimento cirúrgico aberto, para tratar uma endometriose, pode já aproveitar e tratar varizes pélvicas, retirando de forma tradicional mesmo as veias, né? Ligando e retirando essas veias. Pode também tratar isso por laparoscopia, eventualmente, ou quando o paciente vai fazer uma esterectomia, a retirada do útero, também isso geralmente ameniza as varizes pélvicas por si, porque ele é obrigado a ligar as veias ali. Essas veias são as veias do útero, são as veias dos ovários. Então, se você vai tirar o útero, vai tirar o ovário, você vai amarrar e tirar essas veias junto. Então, pode resolver o caso também, se for... normalmente a gente indica isso se tem indicação de esterectomia por outro motivo, porque hoje em dia a gente consegue tratar sem deixar a mulher infértil, sem perder nem o útero nem o ovário. A gente trata só as varizes, mas às vezes a mulher já teve um monte de filhos, já tem idade, não quer mais saber de ter o útero e tem outro mioma ou uma outra coisa que tem que tirar o útero, já aproveita e tira tudo. Aí vai toda a equipe lá, vai o ginecologista, vai cirurgião vascular, vai tudo lá na cirurgia, né? A equipe toda. No homem, tá bem claro já que tem muito a ver com infertilidade. Sim. A varicocele, né? Agora, e na mulher? Não. Porque qual que é a causa da infertilidade do homem por causa da varicocele? É aumento de temperatura. Não é à toa que os testículos ficam fora do corpo. A produção de espermatozoides, ela necessita que a temperatura seja mais baixa do que a temperatura do corporal. Então, o homem, quando tem criptorquidia, que é quando o testículo está para dentro da barriga, ou no canal que ele desce lá para a bolsa escrotal, ele também tem infertilidade. E a varicocele, porque um monte de veias lá passando um monte de sangue aumenta muito a temperatura. No caso da mulher, nós já fazemos os nossos óvulos dentro do corpo, né? Então, o ovário já está acostumado a produzir óvulos a 36,5 graus, 37 graus. Então, o aumento discreto ali da temperatura, que vai aumentar um pouquinho, né? Quando você aumenta o fluxo de sangue, aumenta um pouquinho a temperatura, mas não vai ser o suficiente para deixar a mulher infértil. Então, não é uma causa de infertilidade. Mas pode ser uma causa de complicações perinatais. Porque você imagina um parto ali com um bando de varizes em volta de um útero que está ainda gravídico, então com a parede super fina, então a chance de sangramento no parto, sangramento principalmente cesariana, é maior. Né? Então, só que daí não dá para tratar na gestação. Então, a mulher que tem varizes pélvicas e que pretende engravidar de novo, compensa tratar às vezes antes. Para, né, se o caso for muito complicado, mesmo assintomática, mas tiver muitas varizes, se for atrapalhar o parto, eventualmente a gente possa tratar mesmo na paciente que não sente nada. Hoje está muito em alta falar de um check-up. Bom, aqui no Consultório Doutor a gente já fala isso há mais de uma década, mas ganhou muito espaço falar de check-up vascular, de ter esses cuidados, né, de identificar problemas antes mesmo de você, de repente, ter um sintoma ou ser muito afetado por isso. Às vezes você tem lá varizes que estão aparentes, mas não te incomodam nas pernas mesmo. Então, batendo nessa tecla de que é importante sempre verificar para evitar um problema maior. Tá muito em alta o lipedema,
que também está na alçada dos cirurgiões vasculares, né? Para fazer esse check-up, então se alguém te busca e fala assim, doutora, não tenho queixa, não tenho grandes queixas, né? Uma queixa a gente sempre tem. Mas eu tô aqui para fazer um check-up vascular. Vai ser pesquisado? Você vai pedir algum exame para ver se a pessoa tem essas varizes pélvicas? Porque pode ser que isso não incomode ela hoje, mas amanhã ela começa a ter essas dores que você falou. Você já sabe que tem, a gente pode tentar relacionar, né? Não é necessário fazer esse tipo de avaliação num check-up. Primeiro porque não é uma doença que causa morte, não é uma doença silenciosa. Então, tem sentido você fazer check-up numa doença que é silenciosa. Uma doença que causa sintomas, os próprios sintomas você já vai conseguir fazer o diagnóstico precoce dessa doença em muitos casos. Né? O que você precisa de check-up? Quando a doença ela passa por muito tempo silenciosa e só dá sintoma quando a vaca já foi pro brejo. Essa doença ela é passível de check-up. Tá? No caso das varizes pélvicas, nem o tratamento a gente faz se a pessoa faz o diagnóstico e não sente nada. Então não faz sentido você fazer o diagnóstico, até porque você vai encontrar insuficiência de veia ovariana em 20% e 30% das mulheres que são completamente assintomáticas e nem têm varizes pélvicas, mas se você for fazer uma angiotomografia, você vai encontrar. Você vai achar varizes pélvicas em muitas e muitas mulheres, principalmente quem já teve filho e não sente nada. Então essas pessoas não são candidatos ao tratamento. Se o sintoma é o que indica o tratamento, então não vale a pena fazer isso como check-up. É uma cirurgia, então, endovascular. Endovascular, minimamente invasiva. E eletiva. Eletiva. Eu, olha, não me lembro de nenhum caso em toda a minha... Eu tô com 10, 11 anos de carreira, nunca vi nenhum caso urgenciado por varizes pélvicas. Sempre bem planejado, até porque essa cirurgia envolve materiais caros e que tem que ser escolhidos de forma cuidadosa para caber direitinho. Então, a gente tem uma grade de tamanhos de stents, tamanhos de molas. Tudo isso a gente tem que calcular no computador, né? Então, a gente... tem programas de computador que a gente baixa a tomografia do paciente, mede essas veias para saber qual é o stent. No tamanho que você vai precisar, no tamanho né? certo. Daí eu falo para a pessoa da empresa, olha, é tal tamanho que eu vou querer. Então ele já leva. Então não é uma coisa feita de sopetão, tá bom? Então não tem assim, nossa, descobri isso sexta-feira, segunda eu tô operando. Também não precisa ser assim. Pode ser planejado de uma forma e quanto mais planejado a gente tem, menos complicações. Isso para todas as cirurgias. Tem no SUS, convênio cobre todos esses materiais, a cirurgia? Pepino, viu? Infelizmente, é o que a gente tem no SUS. Principalmente nos hospitais universitários, acho que a gente tem mais acesso à cirurgia endovascular. Não é uma realidade, infelizmente, na maior parte dos hospitais no Brasilzão afora, tá? Mas nos universitários, geralmente, sim. Nos convênios, o que a gente tem tido dificuldade? Quando for fazer a classificação dos procedimentos, né? Então a gente tem uma lista de procedimentos que é corroborada pela Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, e que em cima dessa lista os convênios são obrigados a pagar esses procedimentos que estão nessa lista, que chama-se rol de procedimentos da ANS. E aí, quando eles foram fazer desse rol de procedimentos da ANS, colocaram lá um código de procedimento que chama embolização de varicocele. O problema é que varicocele, em essência, só existe em homem. Então, quando eu vou fazer uma embolização de veia ovariana numa mulher que não tem varicocele porque ela não tem bolsa escrotal, e eu coloco esse código, que é a mesma coisa que eu vou fazer... Esse seria o código, mas não tinha que estar especificado. Muitos convênios glosam o nosso material por conta disso. Esse é um problema terrível, porque as pacientes acabam não tendo cobertura e esses materiais são muito caros de verdade. Assim, um stent vai para 30, 40 mil reais, uma pecinha dessa que eu mostrei para vocês. Uma molinha, às vezes a gente usa 10 molas, 8 molas num caso, que aí você vai gastar 40, 50 mil reais de material. Então, às vezes o convênio até cobre a parte cirúrgica, mas o material acaba não cobrindo por conta desse código. Nas últimas cirurgias que eu fiz, graças a Deus, os pacientes tinham excelentes convênios que, na justificativa, a gente conseguiu o material. Mas, infelizmente, a gente ainda esbarra nesse problema. Isso aí, a gente também fala de direito em saúde, aqui no Consulta ao Doutor. E, infelizmente, quem faz
né, quem coloca esses códigos, escreve isso, muitas vezes não sabe sobre saúde. Foi uma gafe ali que eles cometeram, infelizmente. Que erro, né? Então, e que bom que alguns convênios leem as justificativas, porque elas estão ali para serem lidas, e se a situação é a mesma, mas é diferente em homem e a mulher, você tinha que ter pelo menos dois códigos. Por ser letivo, tem como judicializar, né? Se o caso do seu convênio, por exemplo, não aceitar a justificativa, ainda pode se caber aí processo, enfim, para conseguir a liberação do material. Tá, então tem essa questão aqui. Muito legal. A obesidade, última, pra gente abordar aqui, a encerrar o bate-papo. A obesidade por si só, porque a gente falou da gestação, né? Mas a obesidade, um super obeso, uma situação, né? Porque a gestação, ela ainda traz o ganho de peso natural da gestação e o extra, que é bem comum de acontecer, em pouco tempo, né? A obesidade, ela não necessariamente acontece em pouco tempo, mas o prejuízo vai se dar da mesma forma. Explica pra gente. Sim. Para todas as varizes que vão estar debaixo do umbigo para baixo, digamos assim, né? Inclusive as pélvicas. Porque o aumento do volume abdominal, ele vai aumentar a pressão. Tá. E é o caminho que o sangue tem que fazer, então não tem jeito. Ele altera a hemodinâmica, tanto das veias das pernas, quanto das veias pélvicas. Então, sim, vai aumentar principalmente os sintomas, a progressão do problema. Talvez não como causa absoluta, mas como um fator agravante para essas doenças. Muito legal. Vou deixar o contato, o Instagram da doutora, @JulianaPugina. Lá no Instagram, @JulianaPugina. Tem uma última perguntinha? Dá tempo. Eu tenho uma pergunta e um sonho. Vamos responder essa pergunta, doutora Ju, por favor? Essa pergunta a gente já fez. Tem outra? Essa pergunta a gente já fez. Ó, a próxima? Tinha? Não, tinha. Nilson. Quais os sintomas de varizes pélvicas no homem? Então, na mulher a gente falou, dor na relação sexual, não na relação, mas após ela. E dos homens, doutora? O ponto principal de escape desse refluxo venoso no homem é para a bolsa escrotal. Então, o principal sintoma é varizes na região escrotal, que é o que a gente chama de varicocele, que pode levar à infertilidade, por exemplo, pode levar a dores também na região e incomodar a pessoa, mas principalmente para a infertilidade está indicado o tratamento no homem. E aproveitar para dar um recado para o pessoal. No meu canal do YouTube, então se você colocar lá no YouTube, doutora Juliana Pugina, no domingo agora eu faço lives, todo domingo ao meio-dia. E a live desse domingo vai ser sobre varizes pélvicas. Para a gente aproveitar, para quem não conseguiu tirar dúvidas comigo aqui, tirar comigo lá no canal do YouTube. Ótimo. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. Sempre, @JulianaPugina lá no Instagram da doutora também. Ela faz conteúdos maravilhosos, adoro aprender com ela. Obrigada. Obrigada a você, sempre. amor. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. Vamos saber do tratamento de fibromialgia através da acupuntura. Até já. O Consulta ao Doutor está de volta nesse bloco para falar de acupuntura no tratamento da fibromialgia. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Alexandre Massal, médico acupunturista, membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. Doutor, faz tanto tempo que eu não te entrevisto. Obrigada por ter vindo, uma alegria, uma satisfação, agora na Casa Nova. Pois é, a última vez foi na casa, que é aqui perto, né, também, Isso, né? Pertinho. Isso. Que bom que você está aqui. A gente sempre tem dúvidas e muita curiosidade sobre o tratamento através da acupuntura, né? Até não é a primeira vez que eu falo isso, também não vai ser a última. Falar da importância, né, de colocar a acupuntura como um tratamento a ser considerado, assim, sempre, né? E assim, através disso também conseguir os melhores resultados, porque hoje o nosso tema aqui é acupuntura para a melhora aí das dores da fibromialgia. Quem sofre com fibromialgia relata, e eu recebo vários relatos aqui, muitas dores, uma sensibilidade muito grande ao toque, então algo que mexe muito com o dia a dia, a qualidade mesmo de vida. Sim, a fibromialgia é uma dor crônica, né? Então, a paciente muitas vezes sente dor espalhada no corpo, é seguido também por fadiga, muitas vezes tem insônia, então ela acaba procurando vários especialistas, vários profissionais
para tentar suavizar a dor, né? E você percebe que, na verdade, são sintomas que vão se cronificando. Inclusive, o diagnóstico é clínico, né? Não existe um exame que você vai fazer específico para dar fibromialgia, mas a gente vai fazendo por exclusão. Então, depois que o paciente faz um monte de exames e você vai perceber que os exames realmente dão normais, a gente meio que dá o diagnóstico de fibromialgia, né? Então, que seria, na verdade, dores musculares. Então, o paciente tem dor e o limiar de dor desse paciente é menor. Então, muitas vezes, só o fato do paciente pentear o cabelo, ele já sente dor, né? E seguido de uma fadiga muito intensa, não dorme bem, mexe com a parte emocional, porque o paciente não consegue, muitas vezes, ter uma qualidade de vida boa, quando sofrendo as dores crônicas. Você falou do limiar de dor, que já são pacientes que têm um limiar de dor já menor, né? Então já sofrem mais com dores naturalmente, mesmo sem pensar na fibromialgia. Através da acupuntura dá para trabalhar isso também? Porque eu sei que tem alternativa medicamentosa. Sim. Tem remédio que pode ajudar a pessoa a garantir ali subir um pouquinho nessa questão no parâmetro ali, o limiar de dor. Mas a acupuntura entra muito como esse auxílio. Alguém que já toma muito remédio não quer tomar outro remédio. Ele quer algo que possa complementar o que ele já faz e que ele consiga ter um ganho. Dá para melhorar essa questão do limiar de dor? Sim, você vai perceber que a acupuntura hoje é uma indicação não farmacológica para o tratamento da dor. Então, muitas vezes a gente usa como tratamento multiprofissional, né? E a gente acrescenta. Então, aquele paciente que já está usando antidepressivo, analgésico já cronicamente, e você quer diminuir a quantidade de medicamentos. Então, a acupuntura ela entra nesse aspecto de tratamento, que a gente fala até integrativo, né, hoje na medicina, e que você reduz muito a quantidade de medicamentos quando você acrescenta a acupuntura junto. Tá. Qual que é a ideia? Como é que o paciente te procura? Ele te procura no momento do diagnóstico. Você falou que é um diagnóstico clínico, né? Então vai excluindo outras doenças. Quando já excluiu tudo, você fala, então pode ser fibromialgia, né? E o paciente vai para casa com esse diagnóstico. Ele te busca num começo normalmente. Às vezes até sem o nome ainda da doença, não bateu o martelo do diagnóstico, ainda está na investigação, mas ele tem muitas dores, ou ele já te procura calejado de um tratamento que não deu certo? Olha, tem os 3 tipos, né? Tem aquele paciente que é mais atento e muitas vezes já procura logo de início a acupuntura, que já conhece, né? E aquele paciente que deixa a acupuntura como último recurso, geralmente são aqueles pacientes que não conhecia ou desconhecia que existia acupuntura. Então, por exemplo, no Hospital do Servidor Público Estadual, que eu coordenava o ambulatório, era muito comum, às vezes, o paciente chegar para a gente e falar, olha, a acupuntura vai ser a última esperança, porque eu já fiz tratamento de vários medicamentos, fiz um monte de sessões de fisioterapia e aí mandaram eu fazer a acupuntura. Então, a acupuntura acabava sendo, nesse momento, a última, digamos, a luz no fio noturno, né? Mas hoje, com a expansão da acupuntura como uma especialidade, você vê hoje as pessoas já procurando logo no início. Então, eu tenho pacientes que já são mais antigos, que qualquer dor inicial que ele começa a sentir, ele já procura acupuntura, né? Então, isso é uma coisa boa, porque quando você começa o tratamento logo no início, o resultado é muito melhor. Legal. E essas dores, então vou dar o exemplo aqui do diagnóstico da fibromialgia, porque é o nosso tema. Mas não mexe só com a questão física. Então, são pacientes que estão mais inclinados a um quadro depressivo. E aí existe uma relação tanto anterior à doença e posterior a ela, né? Então, tem algumas linhas aí de pensamento. Ansiedade, porque imagina, alguém que sofre com muitas dores, você tem medo de fazer qualquer coisa. A ansiedade toma conta ali, né? Qualquer manobra, qualquer outra alternativa buscada ali pode provocar essas dores. Então, a questão da saúde mental também pode ficar bem comprometida. Com certeza, você vai perceber que a dor, ela acaba sendo um fator importante que mexe com a parte emocional. Inclusive, muitos tratamentos hoje, quando a gente faz, principalmente para dor crônica, a gente utiliza antidepressivos, né? E hoje nós temos antidepressivos que agem tanto na questão da depressão,
quanto no sítio da dor, que a gente chama de duais, né? Ou seja, eles têm dupla ações medicamentosa. E você vai perceber que muitos pacientes respondem muito bem com esse tipo de medicamento. E a acupuntura, ela também age nesses dois sítios. Você vai perceber que quando você introduz a agulha, você também libera endorfinas, que diminui a dor, e você também regula essa parte emocional, principalmente a questão da ansiedade, depressão. Hoje os pacientes também acabam tendo síndrome do pânico também, né? Você começa a surgir essa tensão do trabalho, essa questão da ansiedade, cobrança, preocupações, tudo isso vão se somando no emocional e que vai desequilibrando todo o nosso sistema. Tá. E aí, a acupuntura é feita através de agulhas? Sim. E onde são esses pontos para tratar essas dores crônicas? Como que isso é feito, doutor? Pois é. São tão fininhas, né? Assim, são tão miúdas, mas por ser agulha, você sabe, né? Pode causar alguma estranheza. Muitas pessoas vêm com muito medo de agulha, né? E você vai perceber que a espessura de uma agulha, ela é quase de um tamanho de um fio de cabelo. Uhum. Ou seja, ela é 0,20 por 30, por exemplo, ó, tá vendo? Ela é muito fina, deixa eu ver se eu consigo colocar. O que a gente consegue ver mais é a haste, né? Então, um amparo aqui na mão, aqui talvez. A gente vai chegar, talvez a gente vai chegar. Ela é bem fininha. E eles têm uma técnica, olha só, eles têm uma técnica. Ele é bem fininho. Que realmente não vai E parecido quase a espessura de um fio de cabelo. E você vai ter a acupuntura que a gente chama de sistêmico, que a gente coloca a agulha no corpo. Tá. E nós temos também o que a gente chama de microsistemas, tá? O microsistema você pode fazer auricular e podemos fazer, por exemplo, na craniopuntura, né? Então aqui tem um exemplo de uma craniopuntura. Essa daqui é uma craniopuntura japonesa, na qual eu coloco os pontos na cabeça toda. Mesmo com os cabelos? Mesmo com cabelo, tanto na parte frontal e na parte occipital. Tá. E tenho também, por exemplo, aqui um esquema de aurículo, que esse aqui é para aula, né? Então uma orelha bem grandona. Tá. E a ideia aqui é que aqui representa a cabeça e aqui o corpo todo. A imagem que quem idealizou o aurículo é como se aqui tivesse um feto invertido. Tá? E aí você vai perceber que aqui estão os órgãos, aqui é a cabeça, tudo isso demonstra a localização desses pontos. Tá. Okay? Quem vai eleger qual vai ser, o que vai ser feito? Então, aí vai da experiência de cada profissional que vai aplicar. Tem pacientes que respondem muito bem com a acupuntura sistêmica, tem pacientes que preferem a microsistema e às vezes a gente mistura vários tipos de técnicas para poder fazer o estímulo adequado e a melhor redução de dor do paciente. O estímulo, ele acontece somente durante a sessão? Então, quando a gente coloca as agulhas, o paciente vai ficar em torno de 20 minutos a 30 minutos, de preferência num ambiente bem relaxado, né, sem incômodo, é onde a gente pede para o paciente desligar o celular, sair do mundo do estresse. Você pode deixar ele estimulando com o aurículo, né, então você pode usar são esferas de cristais ou até semente de mostarda e você deixar fixo na orelha. E com isso o paciente, de tempos em tempo, ele vai pressionando e massageando o ponto, tá? E você pode, durante o estímulo da sessão de acupuntura, usar mais dois tipos de estímulos. Um é a moxa, que está aqui, que é um bastão de artemisia, que é uma erva, né, que pode ser, ou de carvão. E você vai aquecer o ponto que você precisa, ideal para você estimular e diminuir os sintomas da dor, estimular o ponto de acupuntura, tá? E a outra maneira que você pode fazer, que está ficando muito famoso, principalmente nos atletas, é o uso da ventosa, né? Então a ventosa terapia é uma terapia que você utiliza um copinho, esse copinho você tira o ar no local e aí ele fixa a ventosa no ponto de acupuntura, né? Essas marcas hoje vocês estão vendo muito nos atletas. Então, quando você olha um atleta hoje de vôlei, de natação, mesmo de futebol, você vai ver algumas bolas meio arroxeadas nas costas ou na lombar. Tudo isso são tratamentos de ventosa, né? Eu falo que depois que passou as Olimpíadas, que foi aqui no Brasil, com aquele nadador Michael Phelps, que apareceu com as imagens, com as bolas roxas no corpo,
facilitou muito a utilização de ventosa no consultório, né? Porque antigamente os pacientes ficavam com receio de usar, porque ficava aquelas marcas, e hoje os pacientes pedem para fazer. Então é interessante. Então, você complementa, na verdade. Você Isso, faz... daí tudo é complemento das agulhas. Tá. A moxa não traz um desconforto. Não, pelo contrário. A moxa, ela traz um calor no ponto de acupuntura. Do bem. Sim. Vai pro bem. Mas não são para todos os pacientes. Tem indicação. Tem indicação. Então, por exemplo, tem pacientes que, por si só, já são muito calorentos. Tá, então não Então, se você vai usar a moxa, ele não vai se sentir bem. Mas aquele paciente que tem pés frios, mãos frias, tem aversão ao frio, você vai ver que aquele paciente que sempre está preferindo ir para o Nordeste do que para esquiar, esse é ótimo para fazer a moxa. Então, é individual. Sim, Também individual. tem uma questão da preferência da pessoa para ver se vai usar. Na verdade, o profissional que vai aplicar vai ter que saber se pode ou não e qual método que ele vai usar. Perfeito. Agora, com que frequência você recomenda que se faça? E aqui nós estamos falando de fibromialgia, então a gente sabe que não tem cura, pelo menos por enquanto. Não se fala em cura da doença, mas se fala hoje num conforto, né? Em ter a doença ali mais estabilizada, em não sentir tanto esses efeitos deletérios, né? Essas dores, a insônia, depressão, enfim. Com que frequência você quer ver teu paciente? Quem é que... É você que estabelece isso? Ou se ele sente a necessidade, ele também pode buscar a maior frequência? Então, o que a gente recomenda, que é o ideal, é que comece o tratamento pelo menos 2 vezes por semana, porque o próprio paciente fala assim, nossa, eu fiz acupuntura e fiquei bem. Só que depois de uns 2 dias, a dor começou a querer voltar. Quando você refaz a sessão, você vai perceber que o tratamento se torna mais efetivo. Então, normalmente a gente propõe a fazer entre 1 mês a 2 meses, 2 vezes por semana, que vai dar em torno de umas 8 sessões, mais ou menos, e depois passa por 1 vez por semana. E muitas vezes o paciente se sente tão bem que ele não quer ter alta, porque é uma maneira que ele consegue melhorar a qualidade de vida, começa a dormir melhor, diminui a questão da ansiedade, e quando você baixa o limiar da dor em relação a sentir a dor, né, a gente fala, o paciente fala assim, eu voltei a trabalhar, voltei a fazer minhas coisas diárias, e com isso a gente fala que a acupuntura pode ser sim um tratamento de manutenção. Tá, então também pode lançar a mão da acupuntura como manutenção. Você percebe uma vontade, uma ansiedade às vezes do paciente de fazer redução de remédios, e aí pode ser possível fazer isso quando ele se compromete e ele também recebe, às vezes o reumatologista dele acompanha essa evolução, porque a conversa também acho que é muito próxima, e fala, não, então tá, vamos fazer um teste, você se compromete a fazer lá e a gente tenta fazer a redução medicamentosa aqui. Sim, sempre a gente faz isso, inclusive, por exemplo, pacientes que estão em acompanhamento ou com psiquiatra ou reumatologista, mesmo o pessoal do grupo da dor, que muitas vezes o pessoal também manda os pacientes para a questão da acupuntura, essa redução é feita em conjunto, tá certo? A gente nunca deixa falar, pare de tomar totalmente o remédio, que só vai fazer acupuntura, mas você consegue ir diminuindo e você vai também diminuindo a potência do medicamento que ele está usando. Então, por exemplo, antes ele precisava de um tramadol, sabe, para poder diminuir a dor, e você começa com uma novalgina, uma dipirona, já controlar a dor. Isso já é sucesso por si só do tratamento, né? Porque precisar de remédios muito fortes para o dia a dia, imagina, isso é muito ruim, né? A gente tem que lançar a mão desses remédios mais fortes quando a gente tem eventos mais importantes, né? E você vai perceber que o quadro da fibromialgia, muitos medicamentos, elas não respondem, mesmo que você tendo muita dor, porque o mecanismo de ação da dor, elas são multifatoriais, então você precisa agir em vários sítios para poder reduzir essa dor. Tá. Na parte corporal, faz para dor? Então, tô com muita dor na coluna, por exemplo. Aplica na coluna? Sim, você pode aplicar na coluna, mas você tem pontos à distância que você também pode fazer o tratamento. E por isso que muitas vezes o início de um tratamento com acupuntura nem sempre é no local da dor.
tá certo? Quando você vai usar, por exemplo, a craniopuntura, você vai pôr pontos na cabeça e você consegue tratar na cabeça dor no pé, por exemplo, ou dor no joelho. Então você não precisa colocar o ponto necessariamente no local da dor. Tá. São pontos também que você determina, escolhe do Para usar a ventosa? A ventosa, isso. A ventosa também são específicos, principalmente em áreas onde nós temos uma área maior, área muscular, né? Que você consegue fixar melhor a ventosa. E tem essa ventosa aqui que eu não mostrei, que é a de vidro, que é a mais antiga, né? Porque o objetivo da ventosa é criar uma pressão negativa no local e você vai perceber que a pele vai ficar mais puxada, vai ficar baulada, né? Então, antigamente se usava muito fogo, então coloca fogo aqui dentro, ela queima, por isso você tem que tomar cuidado para colocar. O fogo queimando, você vira na pele. Ele vai consumir o ar aqui dentro e a pele puxa, vira uma pressão negativa. Ah, legal. Tá? E é engraçado que quando você pega pacientes, às vezes, de origem grega, pacientes mesmo na Itália, outro dia eu estou atendendo uma paciente que é da Turquia. Ela falou assim para mim, nossa, minha avó fazia isso aqui em casa, né? Isso era uma coisa, terapia muito antiga. Eles pegavam os copinhos, colocavam fogo e colocavam nas costas. Legal. O que você percebe com relação à faixa etária dos seus pacientes? Os mais velhos costumam ser mais ou menos resistentes a dar início ao tratamento de acupuntura? Isso aí não interfere em nada com relação à idade? Eles às vezes, tão calejados de fazer outros tratamentos e querendo mais melhora que eles se jogam? Primeiro que o público maior são mulheres. Então as mulheres meio que procuram mais fácil esse tipo de terapêutica. Para o homem ir, geralmente foi pressão feminina. Uma mulher que levou. Em relação à idade, as crianças ou adolescentes têm um pouquinho de medo por ser agulhas. Mas quando você consegue mostrar para o paciente que praticamente é indolor a aplicação da agulha, esse paciente aceita muito bem, mesmo criança. Tá? A faixa etária média são pessoas acima de 35, 40 anos que começam a fazer acupuntura. Mas você vai perceber que tem de todas as idades, porque pode ser desde o tratamento de dor, pode ser também para uma dor pélvica, que eu vi que teve a questão da questão passada, pode ser também para fertilidade, então hoje você tem muitas mulheres também procurando essa questão para poder engravidar com a acupuntura, né? Porque a gente fala que hoje as mulheres estão ficando mais velhas para poder engravidar e com isso acabam tendo mais dificuldades. E às vezes a alteração ela não é nem anatômica, e sim no equilíbrio interno do corpo. E é onde entra a acupuntura. Esse é o pensamento da acupuntura, que o corpo encontre esse equilíbrio. Sim. Então, na verdade, claro que usando o exemplo da fibromialgia, a gente está falando de uma doença que até o presente momento não tem cura, então vai precisar do tratamento aí mais alongado, mas na verdade a ideia é que o corpo encontre esse equilíbrio, que a gente que tudo desequilibra o corpo, né? O estresse, acho que até a própria questão ambiental também, né? Mas você vai perceber que uma paciente fibromiálgica, você vai perceber que a maior parte dos pacientes são mulheres. Sim. Nós temos uma porcentagem muito baixa homens. É verdade. Ok? E uma característica interessante desse paciente fibromiálgico, que são pessoas que são extremamente perfeccionistas, gostam de muita cobrança, assim, ela se cobra muito, né? E acaba não tendo um comportamento que consegue delegar as coisas. E você tem que começar a mostrar isso para o paciente. Falar, nem sempre precisa ser 100%. Você pode fazer uma coisa um pouquinho menos, né? Às vezes um 98% de um paciente fibromiálgico equivale a 110% para muitas pessoas. É verdade. E aí você tem que mostrar um pouco esse lado para o paciente tirar essa tensão. Porque ele já vai dormindo tenso, aí não dorme, tá certo? Acorda ansioso, tenso, e aí vem a dor aparece. Acomete mais as mulheres, e as mulheres, graças a Deus, procuram mais o auxílio médico, né? Estão mais abertas, a gente já está mais acostumado com tratamento invasivo, né? A gente está mais acostumado, então chega a acupuntura, é moleza pra gente, porque realmente não dói nada, né? Agulha fininha ali, tudo com um profissional adequado, é
é tudo pro melhor, né? Porque acho que vale ressaltar que fazendo da maneira certa traz resultado positivo, Sim. mas em mãos erradas você pode causar um problemão, né? Sim, na verdade qualquer procedimento que você vai ter que fazer. E a acupuntura realmente tem um lado invasivo, então se o profissional não souber os órgãos, por exemplo, que vai estar colocando, que fica, por exemplo, puncionar no tórax Pode perto do comprometer, pulmão, né? pode criar um pneumotórax. E isso é uma das coisas que pode acontecer, infelizmente. Doutor, você volta, né? Vou deixar sempre que seus a gente- contatos aqui. Venha, não demore tanto a voltar que a gente faz tempo que eu não te entrevistava, né? É. @cma.sp, @cma.sp. Tem o telefone que é 11 33 84 4570. 11 33 84 4570. Obrigada, doutor. Imagina. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.